Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Eclesiástico, capítulo 19, dos versículos 5 ao 7. O que se deleita com o mal será condenado. O que odeia a tagarelice escapa do mal. E aquele que resiste aos prazeres coroa a própria vida. Aquele que refreia sua língua viverá sem disputas. Aquele que odeia o palavreado escapa do mal. Não repitas jamais um boato, e não serás em nada diminuído. O livro de Eclesiástico aqui, meu irmão e minha irmã, é para nós um livro de tanta riqueza, de um aprofundamento tão grande que não temos noção. Eu creio firmemente que é sua vontade crescer em virtudes. Eu creio firmemente que é sua vontade eliminar pecado. Eu creio firmemente que é sua vontade crescer em intimidade com Deus e se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu creio firmemente. Mas isso só irá acontecer se aceitarmos, se você aceitar a correção. Sem a correção, meu irmão e minha irmã, é impossível dar passos concretos na fé. Sem a correção, né, sem nos deixar ser corrigidos, é impossível, né, nós progredirmos nas virtudes e ficamos cada vez mais paralisados no mesmo lugar. O livro aqui de Eclesiástico, ele traz muitas vezes de uma forma individual para reconhecermos onde estamos falhando, onde precisamos nos deixar corrigir. Quando eu estava aqui em meditação, nesses 3 versículos, tem 3 palavras aqui que saltaram aos meus olhos, que eu quero partilhar com você, para que possamos, não só você, mas eu e você, possamos a cada dia progredir e ser conduzidos pelo Espírito Santo a voos mais altos e a águas mais profundas. Mas é preciso se deixar corrigir. Sem a correção, não damos passos concretos e de fé. Ao final do versículo 5 aqui nos traz: e aquele que resiste aos prazeres coroa a própria vida. Eu falei para você que nesses 3 versículos aqui saltaram aos meus olhos 3 palavras. Anota aí, meu irmão e minha irmã, e faz disso palavras de cabeceira para você aqui meditar todos os dias, treinar todos os dias, colocar em prática todos os dias. Pois é assim que eu também faço, né? Quando o Senhor fala conosco, né? No nosso íntimo. Vamos lá. No versículo 5, aquele que resiste aos prazeres coroa a própria vida. Primeira palavra que o Senhor trouxe, que saltou aos meus olhos. Resiste. É preciso resistir. Versículo 6, aquele que refreia sua língua viverá sem disputas. Aquele que odeia o palavreado escapa do mal. Segunda palavra aqui, aquele que refreia. Refrear. No versículo 5, resistir. Versículo 6, refrear. No versículo 7, não repita jamais um boato e não serás em nada diminuído. Não repetir. Versículo 5, resistir. Versículo 6, refrear. Versículo 7, não repetir. E é isso que precisamos colocar em prática nesse dia. Resistir, refrear e não repetir. Esse é o ensinamento que o Senhor está ministrando, está trazendo até nós neste dia. E vamos à palavra aqui, porque você vai ver o sentido de cada uma. A primeira palavra, resistir. Livro de São Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Primeira palavra lá, resistir. Então, todos os dias somos tentados aqui a fazer alguma coisa. E essa tentação, ela vem até nós de várias formas, né? Mas a primeira palavra, resistir. E é comprovado aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Obediência a Deus. Resistir
ao diabo, ele fugirá de vós. Resiste a isso que está acontecendo, porque o Senhor dará a vitória em nome de Jesus. Vamos lá. No versículo 6, refrear. Então nós já meditamos sobre o resistir. Agora, refrear. Eu resisto. Estou aqui resistindo, mas se eu não refrear aquilo que está vindo dentro de mim, eu não vou conseguir dar passos, eu não vou conseguir me deixar corrigir. Então a correção é resistir. Mas é só resistir? Não, eu preciso refrear também. E vamos voltar ao livro de São Tiago, capítulo 4, né? Agora, livro de São Tiago, capítulo 3, versículo 2, que vai nos trazer a respeito de quê? Refrear. Livro de São Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos frequentemente. Aquele que não peca no falar é realmente homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Então, primeiro, resistir. Segundo, refrear. Não adianta só eu querer resistir se eu não também colocar em prática esse refrear, né? Que é a segunda palavra que o Senhor fez saltar aos meus olhos. Então lá, São Tiago, capítulo 3, versículo 2, porque todos tropeçamos frequentemente, né? Não tem jeito. Muitas vezes iremos tropeçar, mas refrear. Tropecei, mas eu estou refreando aqui, né? O que está acontecendo. Eu estou resistindo e refreando, para não fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Aquele que não peca no falar é realmente homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Preste bem atenção, refrear, aquele que não peca no falar, e nos traz aqui perfeitamente, né? O que odeia, agora voltando ao livro de Eclesiastes, capítulo 5, aqui, capítulo 19, versículo 5. O que odeia tagarelice escapa do mal, ou seja, refrear o falar. E a última palavra que o Senhor trazia, né, no versículo 7, não repetir. Então aqui aprendemos resistir, refrear e não repetir. Se eu aceitar essa correção aqui todos os dias e meditar na palavra, buscar o Senhor com afinco, né, vamos crescendo em virtudes. E esse aqui, resistir, refrear e não repetir. Você sabe muito bem o que é. Você sabe o que é. O que você tem que resistir, refrear e não repetir. Resistindo, refreando e não repetindo, aqui estamos aceitando a correção e crescendo em virtudes e aprendendo a cada dia eliminar o pecado. Então, quando o Senhor trouxe aqui não repetir, vamos lá ao livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Como o cão que torna ao seu vômito é o insensato que repete a sua idiotice. Então eu tenho que aprender a não repetir os mesmos erros. Porque se eu cair nessa tentação e repetir, é como um cão que volta ao vômito. Né? Como o cão que torna ao seu vômito é o insensato que repete a sua idiotice. Então, o livro de Eclesiástico aqui, o Senhor está trazendo a nós um grande ensinamento neste dia. Se quisermos buscar aqui uma intimidade com o Senhor, ser conduzidos pelo Espírito Santo, né? A voos mais profundos, né? A voos mais altos, a águas mais profundas, eu preciso aceitar a correção e colocar em prática aqui. Você sabe muito bem, meu irmão e minha irmã, o que você tem que resistir, o que você tem que refrear e o que você não pode mais repetir, né? Está aqui, né? No versículo 5 e no versículo 6 nos traz aqui a respeito da tagarelice, a respeito do palavreado. Então, para você resistir e refrear, você tem que sair de muitos convívios aí a qual você vem tendo. E não repetir, né, os mesmos erros e nem outros erros. É resistir, refrear e não repetir. Então reflita neste dia, meu irmão e minha irmã, pois eu creio firmemente que você anseia e deseja crescer em virtudes. Mas para crescermos em virtudes é necessário, preciso aceitar a correção e eliminar pecado para
aqui entrar uma virtude. Mas preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. A palavra nos traz que o inimigo, encontrando a casa limpa, ele volta com mais sede. E a condição daquela pessoa, se já era pior, torna-se mais, né, torna-se pior ainda. Então, quando eu coloco isso daqui, aceita a correção, coloco em prática, resistir, refrear e não repetir, eu estou mantendo a casa limpa. Mas eu preciso aqui todos os dias resistir, refrear e não repetir. Porque se eu fraquejar, o inimigo volta. E volta com mais sede. E a condição da pessoa que uma vez não era legal, se torna pior ainda. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor está trazendo até hoje aqui um grande ensinamento. Resistir, refrear e não repetir. Repita isso para você todos os dias. E neste dia aqui, neste dia, eu preciso resistir, eu preciso refrear. E eu não posso repetir os erros que eu já cometi um dia. Resistir, refrear e não repetir. Resistir, refrear e não repetir. Resistir, refrear e não repetir. Ori alabaxira alabás. Shiri ela canta larabassuri ela banduri ela bas cantar alabaxira. E neste momento a visualização que eu tenho é de Jesus Cristo tocando a cabeça de muitas pessoas. Você propriamente, meu irmão e minha irmã, que não estava conseguindo fazer isso aqui, resistir e refrear, e estava repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros. O Senhor está tocando a tua cabeça profundamente neste momento. Heri alabashiri alabás. Ori ela canta larabassuri alabás, cantar alabassuri alabashiri. Então resista, meu irmão e minha irmã. Resista, refreia e não cometa mais aquilo que outrora você fez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortaleça cada dia a sua caminhada com o Senhor, através de entrega, meditação, através do seu sim diário. Resistindo, refreando e não repetindo mais. Em nome de Jesus. É muito forte. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. E faz dessas palavras sua palavra de cabeceira. Resistir, refrear e não repetir, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.